Instituto Equidade Plural, INSEP. INSEPcast, um espaço de diversidade, inclusão e equidade. Apresenta. Episódio 1, Dia Mundial do Braille, sua importância e evolução. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes ao INSEPcast, um espaço para um bate-papo sobre diversidade, inclusão e equidade. Nosso desafio é muito grande, mas a ideia do INSEP, no Instituto Equidade Plural, é levar e disseminar todos esses assuntos que possam proporcionar aculturamento, letramento e tudo que a gente deseja aqui dentro do nosso lema. Eu sou Andressa Lucena, sou uma mulher branca, de cabelos loiros na altura do ombro, com uma camiseta do INSEP com a nossa logo e a nossa frase: desenvolver talentos, habilidades e competência é o nosso ideal. Competências é o nosso ideal. E o nosso fundo hoje também é a mesma logo, a mesma frase com um fundo preto. Então nós queremos agradecer imensamente a todas e todos e todos que terão a oportunidade de compartilhar esses momentos com a gente. E hoje, a gente, com essa estreia do nosso INSEPcast, nosso primeiro videocast, a gente vai ter a oportunidade de conversar, bater um papo, entender um pouco melhor sobre o Braille. No dia 4 de janeiro, nós fizemos 200 anos dessa importante conquista para pessoas com deficiência visual e para todas as pessoas que se beneficiam, porque não é apenas para as pessoas com deficiência visual que o Braille é útil. Então, para esse momento muito importante da nossa história, a gente tem dois convidados incríveis, que é a Thaís Sabaski, que foi a nossa primeira aluna do nosso treinamento, da nossa capacitação em acessibilidade digital. A Thaís é uma pessoa incrível que vai fazer para sempre parte da nossa história, e o nosso gestor, criador, fundador, inspirador, e que não só faz parte, mas é a história do INSEP, o Flávio Correia. Então é com muita alegria que a gente recebe vocês, que a gente vai trazer esse papo, e aqui eu vou chamar o meu amigo, parceiro, trabalhamos juntos e tudo que ele faz comigo é com muita alegria, com muito prazer. Então, Maurício Pereiro é um cara incrível, um profissional excelente em acessibilidade digital e que nos acompanha nessas aventuras. Então, bora lá pra gente fazer o nosso bate-papo. Obrigado, Dessa. Primeiro, é um prazer estar aqui com todos e todas, e eu vou me autodescrever antes de mais nada, né, Dessa? Eu sou homem branco, olhos castanhos, estou usando óculos de grau de armação escura, tenho os cabelos acinzentados até por conta da idade, e um topete aqui comigo, né? Então, vamos lá. E hoje a gente tem aqui o prazer, como você disse, de estar recebendo o nosso presidente, o Flávio Correia, e a nossa grande amiga Thaís. Flávio, conta aí um pouquinho de você. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui presente com vocês, falar desse tema maravilhoso que já o Maurício vai apresentar. Eu sou um homem branco, tenho cabelos pretos, estou usando um headphone também preto, tenho uma barba baixa, também escura, uso a camiseta do INSEP, preta, igual a da Andressa, com a logo do INSEP e a mesma frase: desenvolver talentos, habilidades e competências é o nosso ideal. Gente, tudo bem? Estou muito feliz de estar aqui, muito grata pelo convite. E me descrevendo, eu sou uma mulher branca, de cabelo castanho escuro, comprido, um pouco para baixo do ombro, liso. Estou usando um body preto, de alça, regata, na verdade. Estou no ambiente meu quarto, então sejam muito bem-vindos ao meu quarto. Dá para ver aqui em primeiro plano minha imagem, né? E logo atrás de mim o ambiente do meu quarto, que tem uma cabeceira, tem uma estante, dá para ver, acho que um pedacinho da cortina, enfim, muito feliz, e com certeza vocês todos são muito bem-vindos em minha casa, assim como eu espero
contribuir bastante para que eu também seja muito bem-vinda a esse bate-papo super delicioso. É isso, Thaís, é super bem-vinda. E aí, pessoal, este é nosso primeiro videocast, né, Dessa? A gente está super feliz de estar aqui. É um momento especial para a gente poder refletir um pouco sobre o papel da acessibilidade e da inclusão como instrumento imprescindível na garantia da equidade em nosso entorno, seja em nosso convívio social, nos espaços de trabalho ou nos produtos e experiências digitais que a gente vive no nosso dia a dia. E hoje o INSEP, o nosso Instituto de Equidade Plural, vai trazer o assunto que é Braille, um pouco dessa história, um pouco desse conteúdo aqui para vocês. E por que a gente está trazendo sobre esse assunto do Braille, Dessa? Porque no dia 4 de janeiro de 2025, o Braille completou 200 anos de história. Então, o Braille ele é muito propulsor de toda a nossa vida, de toda a tecnologia, tudo que a gente vai trazer aqui para a nossa história e todo o desenvolvimento até então. Caramba, 200 anos, gente. Para quem não sabe, a história do Braille no mundo. O sistema Braille foi criado por um jovem francês chamado Louis Braille, por isso que o nome ficou Braille. E isso foi criado em 1824, olha só, 1824. Louis ficou cego aos 5 anos de idade devido a um acidente. E ele desenvolveu esse sistema de Braille para permitir que as pessoas cegas pudessem ler e escrever por meio de pontos em relevo que podem ser sentidos pelo tato. E o sistema foi oficialmente aceito em Paris em 1843 e desde então se tornou um padrão mundial para a alfabetização de pessoas cegas. A história aqui no Brasil começou em 1854. E foi trazido pelo José Álvares de Azevedo, que estudou lá no Instituto Real de Jovens Cegos de Paris, e no mesmo ano foi criado o Instituto dos Meninos Cegos, hoje conhecido como Instituto Benjamin Constant, lá no Rio de Janeiro. E aí, falando um pouco de Braille, eu queria saber qual que é a importância do Braille. Flávio, Thaís, fiquem à vontade. Qual que é a importância do Braille para vocês no dia a dia, quando a gente fala aqui de tecnologia, dessa história toda? O que ele mudou na vida de vocês? Bem, o Braille foi muito importante na minha vida, porque ele chegou muito cedo, graças a Deus. Então, logo aos 6, 7 anos, eu tive a oportunidade de estar numa escola que me ensinou o Braille, né, num colégio específico para pessoas cegas, lá na cidade de Jundiaí, o Instituto Louis Braille. E a partir deste aprendizado, eu tive condições de ir para a rede pública e aprender a lidar com o dia a dia do aprendizado, do ensino regular, já utilizando o Braille. E o Braille, conforme a gente vai ver aqui mais na sequência, ele é uma ferramenta de inclusão muito importante para nós, pessoas cegas, porque ele nos permite ter o acesso à forma da escrita, das palavras, a grafia. Ele realmente nos permite ter a equidade que a gente tanto fala, né? Da mesma forma que as pessoas que enxergam conseguem ler e escrever a tinta por meio do Braille, a gente tem acesso às mesmas informações e isso é fundamental, né? Para mim, a principal importância do Braille é essa condição de equidade que ele nos traz no processo de ensino-aprendizagem, né, Thaís? Sim, eu fui alfabetizada em Braille, já nasci cega, né? E desde criança estudei em colégio exclusivo para pessoas cegas. Então, eu nasci em Londrina e lá eu comecei a ter o primeiro contato com a escola por uma professora que me acolheu, na verdade. Ela me ensinava também a lidar com tinta, com essas coisas todas, por conta do jardim, né, do que ela ensinava para todas as crianças, para desenvolver a maneira de manusear os instrumentos que seriam utilizados com o decorrer do período escolar. Depois disso, eu vim para São Paulo para fazer um tratamento e já tive esse primeiro contato com esse colégio, onde eu estudei e fui alfabetizada o tempo inteiro em Braille. A importância dele para mim
foi o início de tudo, o início da minha história, o início de uma vida acadêmica, o primeiro contato com a escrita, como o Flávio bem colocou, a gente precisa desse contato, né? Para a gente entender, para a gente lidar diretamente com as palavras, e foi esse o pontapé inicial e que trouxe para tudo que eu sei hoje. Me trouxe, inclusive, para o avanço da tecnologia, mas eu acredito que o Braille, ele é realmente fundamental. Nossa, Thaís, que legal entender esse assunto, né? E a gente percebe exatamente aquilo que a gente falou na abertura, né? Que a acessibilidade é uma força de inclusão como instrumento imprescindível na garantia da equidade, que é o que o Flávio também comentou, né? E aí, como é que vocês veem hoje a evolução tecnológica no assunto Braille, Thaís? Para você, houve uma grande evolução sobre o Braille? Quando a gente olha lá, quando você começou a estudar para o que você usa hoje em dia? Sim. Inclusive, quantos anos, Tata, você tinha quando você aprendeu o Braille? Só para a gente não voltar depois. E você, Flávio, por favor? Eu tinha 6 para 7 anos quando eu comecei a aprender o sistema Braille. Foi bem, né, no início daquela época. Só que eu só entrei no ensino regular com 9 anos, porque foi o tempo que eu levei para aprender o Braille, entre outras coisas que a escola na qual eu estudava, né, a escola de cegos, entendia ser importante antes de me inserir no ensino regular. Primeiro você aprendeu o Braille, depois você foi para a escola para poder aprender todas as coisas. Exato, para depois seguir a cartilha, né, do que era na época da primeira, segunda série e assim por diante. Já no meu caso, o meu primeiro contato com o colégio já foi diretamente aprendendo o Braille. Então, assim, primeiro a gente fazia lá aprendia algumas coisas em relevo para ir treinando o tato, e aí o processo de alfabetização, ele foi muito parecido com a alfabetização, entre aspas, normal, né? Com a caneta, que uma criança que enxerga tem o primeiro contato com a caneta. Então, no meu caso, desde os 7 anos eu já fui tendo contato e já foi contando junto com o ensino mesmo. E aí isso foi se desenvolvendo da maneira tradicional. Boa. E como é que vocês percebem a evolução tecnológica do Braille, Thaís? Será que ainda é a mesma coisa que você viveu lá no começo, quando você começou a estudar? O Braille sofreu alguma intervenção tecnológica? Se foi aprimorado? E para você também depois, Flávio? Conta aí, Thaís. Sim. Eu aprendi o Braille usando a reglete. Eu vou até mostrar para vocês. Eu tenho uma reglete de bolso. Olha só, que legal! Como que funciona? Eu venho, eu vou escrever, eu vou me posicionar melhor para vocês terem uma visão melhor. Então, eu vou escrever da direita para a esquerda. E quando eu for ler, eu vou ler da maneira correta, da esquerda para a direita. Ah, então você faz furos, né? Uma régua com furinhos, né? Com essa régua, eu vou furando o papel e do lado contrário eu tenho o alto relevo, que é o que me proporciona a leitura. Caramba, que legal isso, né? Sim. Então, eu fui alfabetizada dessa forma. E com o tempo, tá? Então, essa é a reglete. O nome desse aparelho aqui é punção, que é o que eu uso para fazer os furinhos. Eu vou fazendo daqui para cá. E na hora de ler, eu vou ler daqui para cá. Certo? Entendi. Esta é a maneira que eu fui alfabetizada. Com o tempo, isso evoluiu. Isso evoluiu para uma máquina de escrever, uma máquina de datilografia, mas todo o meu período escolar eu utilizei a reglete para escrever. E aí a evolução do Braille se dá nesse sentido, de equipamentos e de maneiras de se utilizar o Braille. Hoje a gente tem várias e a gente vai trazer para vocês à medida que a gente for
desenvolvendo o nosso tema. Eu já tenho aqui a Mas, máquina por exemplo, para mostrar. eu aprendi o Braille, eu fui passando pelas séries. Quando chegou um determinado momento, um determinado período, eu aprendi a escrever na máquina Braille. E aí, foi um complemento para mim. E qual que era o mais fácil, Thaís? Então, aí é que tá. Como eu aprendi a escrever na reglete, depois eu aprendi a escrever na máquina, tem diferença, tem bastante, mas para mim o que eu mais usei foi a reglete. Então acabou que a reglete é mais fácil. Mas Entendi. a máquina Braille tem uma praticidade, tem uma maneira diferente de se utilizar. E aí o Flávio pode trazer para a gente uma ilustração melhor. Isso aí. E eu tenho aqui a máquina Braille para poder mostrar para vocês como ela funciona. Aí estamos vendo, olha só, uma máquina grande, parece uma máquina de escrever mesmo, né, Flávio? Exatamente. É bem o que a Thaís estava contando. Nossa, deve ser bem pesada essa máquina, não? Sim, ela é bem pesada, Maurício. Ela é feita com bastante ferro, né? Aqui toda a estrutura dela é de ferro. Então aqui o papel é inserido da mesma forma que numa máquina convencional, né? Ele é enrolado aqui dentro. E aí ela tem apenas as teclas necessárias para o Braille, né? O Braille é um sistema baseado em 6 pontos, que nós chamamos. Então nós temos aqui 6 teclas compridinhas, que correspondem cada uma ao respectivo ponto Braille. E nós temos as outras teclas que são teclas de comando, né? Então, por exemplo, essa tecla é aqui, faz com que eu avance as linhas, né? Então a folha vai saindo à medida que eu utilizo. Essa tecla que a gente chama de retrocesso, então eu escrevi um caractere e quero voltar para a posição anterior, eu aperto ele, a gente chama de retrocesso. E essa tecla do meio que é o espaço. Então, com base nisso, ela é uma máquina muito simples, muito prática. Então, tudo aquilo que a Thaís fazia na reglete, ponto por ponto, né? Porque essa é uma característica do Braille na reglete. Você escreve um ponto por vez, aqui não. Se eu quero escrever, por exemplo, a letra U, que usa 3 pontos, eu aperto os 3 de uma única vez. Né? Se eu quero fazer, por exemplo, a letra Q, que usa 5 pontos do Braille, eu também faço eles de uma única vez. Então, essa evolução da máquina Braille faz com que a gente consiga digitar com muito mais rapidez. Mas quantos quilos ela tem, mais ou menos, Flávio? Desculpa, mal. O sistema Braille é baseado em 63 caracteres. Então, com esses 6 pontos, a gente consegue 63 combinações diferentes. E elas são utilizadas para representar não só as letras alfabéticas, como também os números, os caracteres especiais, a simbologia de química, física, musicografia, enfim, ele é um sistema que, apesar de muito simples, né, ou seja, muito objetivo em relação à quantidade de simbologia, ele consegue ter representação para todas as demais áreas. E você lembra quantos quilos tem essa máquina, Flávio? Eu não lembro, mas deve estar pesando aqui uns 4, quase 5 quilos. Um pacote de arroz. E como é que você fazia para levar para a escola? Não era uma evolução, né, Thaís? Porque... Andressa, para levar para a escola, para estudar. A Thaís me traz um de bolsa e o Flávio me traz uma máquina que pesa. Como é que leva isso para estudar? Então... Era uma evolução do ponto de vista de rapidez, né? E também de menos esforço, porque o Braille na reglete requer um esforço físico muito grande do punho, né? A gente precisa estar o tempo todo apertando, fazendo um movimento repetitivo muito contínuo. E aqui na máquina Braille, não, né? Eu consigo fazer os pontos de uma única vez, né? De cada letra. Agora, aqui de fato é muito mais pesado, o seu transporte é muito mais complexo, tanto é que em determinados períodos da minha fase escolar, eu preferia levar a reglete, que era mais levinha, mais confortável, e assim por diante, né? Então tudo tem os seus prós e os seus contras. A gente viu aqui essa questão da evolução, né? Para a máquina Braille, entre aspas, porque evoluiu uma coisa, mas não tanto assim. Mas nós temos outros tipos de reglete também. A Thaís mostrou para a gente a reglete de bolso, que já era uma evolução do modelo mais antigo de reglete. Então, que é a reglete de mesa, né? Isso, eu vou demonstrar ela aqui, eu tô com a prancheta, né? Então, a gente prende a folha aqui nessa prancheta, e aí a gente tem a reguinha aqui, ó, com 4 linhas, né? Então, ela tem apenas 4 linhas, e ela é mais comprida do que a Thaís mostrou aqui pra gente.
eu vou Isso. posicionar aqui essas 4 linhas na folha, lá na parte superior, vou prender, aí eu escreveria aqui normalmente, quando acabasse essas 4 linhas, eu puxaria a régua mais para baixo novamente, aí eu posiciono aqui ó, no furinho que já foi feito pela própria reglete, ó. Então, posicionei de um lado, posicionei do outro, aí conseguiria escrever normalmente novamente até chegar ao final da folha. Então, essa é a Então reglete quando mais... ela faz uma marcação para você saber aonde que Sim, você posiciona a régua, né? Para não sobrepor as letras. exatamente. Então, por exemplo, ó, com a Entendi. última marca que foi feita, já consegui posicionar a reglete e consigo escrever mais 4 linhas. Então já estou aqui ó, na metade da folha, né, exatamente. Então eu consigo posicionar ela mais 2 vezes até chegar ao final aqui dessa folha. Então esse é o modelo de reglete mais utilizado. Fora isso, esse mesmo conceito de reglete teve uma evolução e por meio de uma brasileira que inventou o que a gente chama de reglete positiva. Então lá no que a Thaís mostrou pra gente, vocês percebiam que o furinho era feito para baixo, né? Então ela precisava escrever da direita para a esquerda, para na hora que ela virasse a folha, ela pudesse ler da esquerda para a direita. Nesse modelo aqui, isso não acontece. Então eu posso escrever na mesma posição que eu leio. Então nós chamamos isso aqui de reglete positiva. Então, ó, prendi a folha aqui na reglete. O punção, ele também é um pouquinho diferente, justamente por isso. O punção que ele utiliza, ele tem um furinho. Então, ele faz já a marcação na posição certa na folha. O que a Thaís mostrou, ele fazia o furo na folha para o outro Isso. lado. Esse Porque não. a grade ela tem baixo relevo. Eu tô com ela na minha mão, Isso, mostrando, Flávio. Ela tem baixo relevo. Então, exatamente. Mal, aqui estão os 4 furinhos que são presos à folha. Olha aqui, ó. Entendi. Onde estão meus dedos, ó. E aí eu fecho, então a folha ficou presa aqui, tá vendo? Ó? Aí ele marca para você, né? Isso, ele marca. Entendi. Então aqui eu faço o furinho, tanto que esse punção que eu usei, ele é um preguinho. Dá para ver? Sim. Já a reglete que o Flávio tá mostrando é diferente. Mostra, Flávio. A reglete que eu estou mostrando, ela tem os furinhos para cima e não para Ela tem baixo. as Né? Então, ela é bolinhas. alto relevo e não baixo Isso. relevo. Então, quando eu vou escrever, eu coloco o punção e aí ele já encaixa aqui em cada uma dessas bolinhas e já deixa a marca do lado certo do papel. Vamos Então, ver. se eu estou entendendo direito, a Thaís, além de escrever como é reglete de bolsa, ela pensava o invertido, é isso? Sim. Porque ela tinha que ler, ela tinha que escrever as letras de forma inversa. Isso, espelhado. Meu Deus, Thaís, ou seja, haja habilidade para escrever, né, gente? Não é nada fácil usar, então, Por braille. isso que evoluiu, entendeu? Exatamente. Então, aqui na reglete positiva, eu escrevo na mesma posição que eu vou ler. Então, eu estou fazendo aqui ó, os furinhos, e quando eu erguer aqui a reglete, os furinhos já estarão na mesma posição que eu preciso fazer a leitura. Eu não preciso virar a folha, né? Então, eu escrevi aqui em CEP, e eu leio em CEP na mesma posição que eu escrevi. Então, essa é a reglete positiva, é mais uma evolução que a gente teve no sistema Braille aí ao longo do tempo. E meninos, uma outra dúvida. O Flávio, você havia comentado, né, que a reglete pode gerar ali 65 símbolos, né, ou 65 caracteres. 63. Quantos? 63. 63 caracteres. Mas quando a gente olha para a nossa simbologia hoje aqui no Brasil, né, entre letras, números e símbolos comuns, a gente tem um total de mais ou menos 69 caracteres, né? Como é que funciona essa disparidade? Quando tem algum caractere, ou algum símbolo, alguma letra, ou algum número que não tem representação no Braille, como é que funciona isso? Existe alguma regra? É que, na verdade, no Braille a gente tem 2 características importantes a serem consideradas, né? E eu não tenho, por exemplo, uma letra A maiúscula e uma letra A minúscula, que são pontos diferentes. O que eu tenho é um símbolo antes do A maiúsculo. Eu tenho esse mesmo símbolo antes do B maiúsculo e assim por diante.
eu não tenho um caractere específico que denomina os números. Eu tenho um símbolo que eu utilizo antes das 10 primeiras letras do alfabeto para designar os números. Então, a letra A, quando ela é precedida do que nós chamamos do sinal de número, ela vira número 1. A letra B vira número 2 e assim por diante. Então, com essas combinações, né, que foram feitas, esses 63 caracteres acabam conseguindo se multiplicar. E tem uma outra vertente que é, às vezes eu utilizo 2 caracteres do Braille, né, 2 símbolos do Braille, para uma única representação. Né? Então, por exemplo, eu posso ter o símbolo de raiz quadrada sendo utilizado. Por exemplo, eu posso ter o símbolo de raiz quadrada utilizando duas combinações de caracteres para essa única representação. Assim como vai acontecer na musicografia Braille também. Às vezes eu preciso de 2, 3 símbolos para representar uma mesma coisa. Então, por isso que, mesmo com poucos símbolos, a gente consegue representar tudo aquilo que é necessário. Que interessante, gente. Para a gente escrever para a gente denominar que a palavra é toda em maiúscula, a gente vai botar o símbolo de maiúscula 2 vezes, e aí isso indica que aquela palavra inteira é maiúscula, ou aquela sigla, entendeu? E aí eu, como pessoa leiga, tenho mais uma pergunta, gente. Eu ouvi dizer que no Braille a gente tem a questão, como vocês já mencionaram, né, de 6 pontos, mas eu também já ouvi falar o símbolo em 8 pontos. Isso existe, não existe? Como é que é isso? Existe. É o Braille de 6 pontos e o Braille de 8 pontos, né, que a gente quer dizer. O Braille de 8 pontos é muito utilizado na língua inglesa, né? E o que significa? Que ao invés de eu ter um símbolo antes do que eu vou designar como letra maiúscula ou do que eu vou designar como número, eu coloco um ponto a mais embaixo da letra. Então, ao invés de ter cada célula Braille que a gente chama com 6 pontos, né? Então, aqui na minha reglete, cada quadradinho retângulo desse tem 6 pontos, ele teria 8. Ele teria mais 2 embaixo. Então, se eu usar o ponto da direita, eu estaria representando que ele é letra maiúscula. Se eu colocar um ponto embaixo na esquerda, ele estaria representando um número. Né? Então, com isso, você acaba ganhando um pouco mais de velocidade, né, na escrita, mas você acaba aumentando um pouco a largura da linha, né? Então, tudo tem os seus prós e os seus contras, mas é basicamente essa a diferença entre o Braille de 6 e de 8 pontos. E o Braille de 8 pontos seria muito mais relevante para o contexto do que nós chamamos de linha Braille, que eu vou mostrar aqui para vocês também. Então, aqui ó, é a linha Braille. Né? A linha Braille usa muito e explora bastante esse conceito do Braille de 6 e de 8 pontos. Por quê? Cada célula aqui tem 8 pontos. Então, se eu quiser utilizar o ponto da esquerda para designar a letra maiúscula ou o ponto da direita embaixo, eu conseguiria utilizar. Né? Aí eu consigo pôr muito mais caracteres nessa linha, que em tese cabe 40. Se eu for, por exemplo, escrever várias palavras com letra maiúscula, eu vou ter várias vezes o sinal de letra maiúscula ocupando uma célula dessa, enquanto que no Braille de 8 pontos não. Eu uso a mesma quantidade de células para identificar se é maiúscula ou se é minúscula. Então essa é uma vantagem. E como funciona? Mas essa reglete que você está mostrando já é diferente, não é aquela máquina que você mostrou para a gente descrever, né? Não, essa daí parece um teclado, né? É uma linha Braille, isso. Ela é uma mescla de display Braille, que a gente chama, né? Ou seja, quando eu passo os dedos aqui, eu conseguiria ler um conteúdo em Braille que estivesse sendo escrito. Então, por meio de computador, por meio de um celular que estivesse conectado com ela, ou por meio de algum cartão de memória com algum texto. Então, ela permite que os caracteres sejam escritos nessa linha aqui e eu consiga ler. E ela também permite que eu escreva. Perceba que ela tem um teclado aqui em cima. Então, tal como a gente tinha lá na máquina Braille, eu tenho uma tecla para cada caractere e eu tenho, além disso, o ponto 6, o ponto 7 e o ponto 8, que é o do Braille de 8 pontos. Então, por isso que ela tem 8 teclas e não 6, como era na máquina Braille. Tá? Então, esse é o sistema de funcionamento da linha Braille. E ela é muito importante, principalmente para as pessoas surdo-cegas, as pessoas que não conseguem ouvir e nem enxergar.
Porque nós que não enxergamos, conseguimos usar o leitor de telas. Então, tudo que o computador fala, eu escuto. Tudo que no celular está escrito, eu escuto. Mas uma pessoa surda não conseguiria. Mas ela consegue, por meio do braille, saber o que está sendo falado, o que está sendo escrito lá no seu computador ou no seu celular. Então, Mas quanto pesa esse equipamento, Flávio? A linha braille é bem mais leve, né? Essa aqui deve estar pesando 1,2 kg, talvez, nada muito além disso, né? Ela é bem mais leve do que a máquina braille. Porém, ela é uma linha braille de 40 células, que a gente chama, né? Tem as de 80, que ela seria um pouquinho mais larga, ela vai ter um peso um pouquinho maior, tá? E tem menores do que essa, Flávio? Tem menores. A gente tem a linha braille de 20 células também, que aí vai ter a metade desse tamanho aqui, tá? Bem pequenininha. Tem gente que imagino que ela é bem mais confortável para usar no dia a dia, né? Mais confortável para carregar, né? Só que as linhas, a quantidade de palavras escritas por linhas é menor, né? Perfeito. Caramba, gente, quanta informação interessante sobre o Braille, hein? Eu acho que a galera nem devia imaginar que era possível fazer tanta coisa com o Braille, né? Mas eu também soube, Flávio, que é possível usar o Braille, inclusive até no celular, é isso mesmo? Exatamente. Essa evolução toda, né, que o Braille foi tendo nos permitiu hoje, inclusive, que ele estivesse inserido no meio digital. Então, a Apple, ao longo do seu desenvolvimento aí do VoiceOver, implementou o que nós chamamos de Braille na tela. Então, a gente consegue digitar na tela, tocando na tela do celular, como se estivesse escrevendo ali na máquina Braille. Isso faz com que nós tenhamos uma digitação muito mais rápida, muito mais fluida, e mantendo aquilo que é a nossa memória Braille funcionando, né? Ativa, mesmo utilizando o meio digital. E, graças a Deus, a própria Google também vem evoluindo o Braille do Talkback, né? Eles fizeram uma evolução bem grande, bem significativa, né, ao longo do ano passado, e hoje já está com um Braille bem mais interessante, com comandos úteis e que de fato funcionam, né? Então a gente fica contente de ver o Braille também ganhando seu espaço no mundo digital, onde muitos acreditavam que ele fosse morrer, né? Aliás, alguns ainda tentam fazer com que ele morra, com que ele desapareça, né? Pessoal, então, aqui para que a gente possa continuar com essas ações do nosso Instituto Equidade Plural, trazendo letramento, cidadania, equidade, a gente está aqui desde o começo do nosso Incepcast com o QR Code no nosso canto inferior esquerdo da tela, para quem não pode ver, o doe@incep.org.br. Faça sua doação para que a gente possa cada vez mais evoluir com todas as nossas ações. Uma das coisas onde o Braille está sendo descontinuado, e isso com certeza nos prejudica e muito, por exemplo, a gente tem o Braille hoje em remédios, nas caixinhas de remédio. Então, eu estou com uma caixinha de remédio na mão e eu estou mostrando que está escrito ibuprofeno em Braille. Porém, essa foi uma iniciativa muito significativa, porém as pessoas acabam não entendendo a importância disso e fazem o quê, Flávio? Pois é, olha só. Eu tenho aqui uma caixinha de remédio, tal como a Thaís apresentou, porém, colaram uma etiqueta sobre parte do Braille. Então, eu só consigo ler o finalzinho de cada linha. Então, eu leio aqui em cima, ato de. Na próxima linha, eu consigo ler trona, só. E eu fico sem saber qual é o nome desse remédio, né? Então, é um cuidado que não se teve. Colocaram o Braille, eu consigo perceber que tem Braille aqui embaixo, né, dessa etiqueta, mas infelizmente, apesar do meu tato ser bem apurado, eu não consigo distinguir os pontos que estão aqui. Então, essa etiqueta tinha que ter sido colocada num outro lugar, mais para cá, ó, por exemplo, ela não teria tampado o conteúdo Braille, né? Então, infelizmente, isso ainda tem muitos desses descuidados, né? Isso mostra que as pessoas entendem que precisam escrever o Braille na caixinha do remédio, mas elas não entendem para quê, né? Para quê? Porque elas colam uma etiqueta em cima. Eu acho que o povo pensa, Thaís, é mais fácil dar para alguém ler e tal, mas as pessoas não param para pensar
no detalhe, né, no nuance, que existem pessoas cegas que moram só com pessoas cegas, e fora a questão da autonomia. Ou, por exemplo, eu dou minhas caixinhas para o Flávio ler para mim, porque às vezes pega meu óculos, já leio tudo certo, mas tem que estar correto, né? Gente, é aquilo, né? A gente tem uma legislação que garante a inclusão, né, das pessoas, mas que, infelizmente, as pessoas que fazem a venda dos produtos ainda não entendem a importância da acessibilidade, dessa equidade que a gente tanto preza por aqui, né? Além desse retrocesso que a gente mostrou aqui do remédio, né, Thaís, tem outros pontos que às vezes, né, não se pensam, né, quando se faz. Então a gente mostrou aqui a etiqueta colada sobre o braille, mas a gente tem alguns outros pontos também. Um outro exemplo muito legal aqui para poder mostrar, né? Então mostra aí para o pessoal, Thaís, como que é o seu bilhete único da SP Trans aqui de São Paulo, e depois eu vou mostrar o meu. Eu estou aqui com o bilhete na mão e eu consigo identificar através do braille que está escrito SP Trans. Então tem os caracteres, o S, o P, o T, R, A, N, S. É um braille um pouco espaçado, ele é um pouco grotesco, mas ele identifica claramente que eu estou usando meu bilhete único. Exato. E aí, o que aconteceu com isso, Flávio? Numa atualização, né, agora mais recentemente, da SP Trans, eles estão mandando o bilhete único para a gente sem esse braille, sem esse relevo. Ó, não tem mais em nenhum dos lados essa indicação. E o que é o ponto importante aqui? A Thaís conseguiu ler ali, né, as letras direitinho da sigla SP Trans. Mas mesmo uma pessoa cega que não sabe ler o braille, ou seja, perdeu a visão depois, e aí, obviamente, né, não fazia muito sentido ser alfabetizada no braille e tudo mais, ela conseguiria distinguir esse cartão dela em meio a outros cartões, né? Eu hoje não consigo. Se eu pegar aqui o meu bolinho de cartões e colocar esse meu da SP Trans lá no meio, eu não vou conseguir saber qual é qual, né? Então, estou com todos eles aqui, ó, misturei todos. Como é que eu vou saber qual que é qual se ele não está mais escrito SP Trans, se não tem mais aquele relevo? Tendo aquele relevo, qualquer pessoa, independentemente de saber ler o braille ou não, conseguiria encontrar o seu bilhete único, né? Então esse é um ponto também de atenção que não foi tomado. Em contrapartida, nós também temos exemplos bons e positivos, né? Esse cartão do IT, por exemplo, né? É um cartão que já tem, eu acho que uns 5 ou 6 anos que eles lançaram. E o legal dessa iniciativa é que eles colocaram a escrita IT, né, aqui nesse canto, não sei se a câmera consegue pegar, em todos os cartões, independentemente da pessoa ter necessidade ou não do braille. E além disso, ele tem um cortinho aqui na lateral que também ajuda a distinguir esse cartão em meio aos outros. Então, se eu estou com ele aqui no meio de todos os meus outros cartões, rapidamente eu consigo saber qual que é o meu cartão do IT. E aí a gente tem outras iniciativas, né? A Nubank passou a imprimir o nome da pessoa, né, do titular do cartão no cartão. Então eu tenho esse meu aqui, né, que tem o meu nome aqui embaixo, ó, Flávio, e aqui em cima tem os 4 últimos números do meu cartão. O Banco do Brasil também, agora mais recentemente, está fazendo isso, enfim. Ele coloca a inicial da bandeira e acho que os 6 números. Os 6 últimos números do cartão, né? Isso. Exatamente. Se é Mastercard, põe um M, se é Visa, põe um V. Exato. Então a gente tem algumas iniciativas positivas também em relação a esse ponto aí. E que trazem e que deixam evidentes a importância do braille, mesmo a gente tendo evoluído e tendo aí a informática, né, a tecnologia, o celular, como acessibilidade também, né? O braille não pode deixar de existir. Isso, Thaís, você falou muito bem, né? Exatamente o papel da acessibilidade. Qual que é o papel da nossa acessibilidade hoje? Qual que é o papel da inclusão, né? Será que é somente para leitores de tela? Não, a gente está vendo aqui, vocês estão trazendo vários exemplos extremamente importantes e muito significativos, mostrando que o instrumento de inclusão vai muito além do que a gente possa imaginar com um leitor, simples leitor de telas, né? Então, quanto benefícios trazem o Braille, mesmo para as pessoas que não conhecem o Braille, né? Isso é muito interessante, né? A gente começa a dar esses starts e entender a importância da equidade, do convívio social,
da gente falar de espaços de trabalho, da gente falar das nossas experiências digitais e cada vez mais melhorar o nosso conteúdo, né? Eu acho que é bem interessante a gente pensar dessa forma. Ô, Andressa, tem mais alguma pergunta aqui? Tem mais alguma curiosidade que a gente precisa trazer com os meninos? A gente tem, eu acredito que seja bem interessante, mal, até dentro desse contexto, as pessoas colocam como o Braille tá obsoleto. A gente aqui trouxe vários exemplos de que isso não condiz. Outro exemplo que, aí eu quero trazer um pouco da minha vivência em relação ao Braille também. Eu não comentei com vocês no começo propositalmente. Eu sou uma pessoa surdo-cega. Quando eu comecei a perder a visão, a única coisa que eu achei que eu ia poder fazer é aprender o Braille. Fui eu, né? Vou lá, aprender o Braille. Aprendi. Não aprendi. Aprendi, não consegui, né? Não decorei, eu aprendi ali naquele momento, não consegui. Eu fui tendo um processo gradativo de perda de visão e isso eu consegui com esse tempo que eu tenho de pessoa. Eu não nasci uma pessoa cega, como é o caso da Thaís e do Flávio, então eu tive todo um processo e o quanto eu observo como as pessoas de baixa visão têm maiores dificuldades em todos os sentidos, mas principalmente na questão de alfabetização. Eu fui alfabetizada em tinta, me corrijam os meninos se esse termo ainda não é usado, ou se é comum, se alfabetizar aqui em tinta, é que eu não usei o Braille, né? Foi uma alfabetização normal. E hoje em dia o que a gente observa é o quanto as pessoas que são cegas ou baixa visão, que não são alfabetizadas em Braille, têm dificuldade em escrever, porque o celular não ensina isso. O celular, ele não te dá a possibilidade de observar como é escrita. Então, a importância do Braille, desde, óbvio, né, para a pessoa cega, quer dizer, não são obviedades. O que eu observo? A gente está trazendo esse Incepcast para as pessoas que não têm deficiência, conhecer o Braille e serem incluídas nos nossos assuntos também, mas para as próprias pessoas com deficiência. Nosso público aqui do ICEP, por exemplo, nós temos vários pessoas que acompanham desde das nossas turmas de acessibilidade e dos nossos atletas, pessoas super novas, que eles sequer acham que viram uma máquina Braille, não sabem sequer que é uma máquina de escrever. Então, trazer esse letramento e esse assunto em pauta é para a gente ver o quanto a nossa juventude também está ficando defasada no sentido intelectual isso é meio geral, as pessoas sem deficiência também, mas infelizmente eu penso que as pessoas com deficiência também estão perdendo muita oportunidade por não usar o Braille. Se me permite, Andressa, trazer um exemplo bem prático, né, desse ponto que você trouxe, o quão o mundo digital utilizado hoje massivamente limita, né, os conhecimentos da grafia em relação à pessoa cega que não sabe o Braille, é a fonética, né, da nossa língua. Então, se eu uso, por exemplo, o leitor de telas ler francês, esse francês, eu não sei, ouvindo apenas e sem conhecer as regras gramaticais, a pessoa não vai saber se ele é com C, se ele é com S, porque tanto faz, se você escrever francês com C ou com S, o leitor de telas vai ler da mesma forma, da mesma maneira. Agora, se eu estivesse passando o dedo sobre essa palavra, quer seja lendo ela numa folha, escrita na reglete ou escrita na máquina Braille, ou mesmo, né, com o avanço da tecnologia, lendo esse Braille por meio de um display Braille, de uma linha Braille, eu saberia qual é as letras que compõem essa palavra e que me traz essa fonética. Então, um exemplo, Flávio, super recente, que você até me fez lembrar, e aproveitem, façam a sua doação, doe@incept.org.br, é que se a gente lê Pix, ou soletra no ditado do celular o Pix, ele sai com CS. Então, tem muita pessoa cega escrevendo Pix, P-I-C-S, e o Pix é P-I-X. Então, fica aí com a dica que a gente precisa ler mais.
A gente acha que a gente está escrevendo de uma forma e o ditado ou o corretor ortográfico corrige e a gente não faz ideia do que escreveu e da maneira que foi escrita. Então, essa é uma grande importância desse contato com o Braille. Exatamente. Exatamente, perfeito. Boa, gente. Queria agradecer muito a participação, Flávio, muito obrigado aqui pelas aulas. Thaís, que prazer poder ter você aqui e ver tantas experiências. Andressa, é muito legal poder estar com você nos nossos videocasts. E aí eu deixo as nossas palavras aqui para os agradecimentos finais. Thaís, Flávio, podem aí tomar a palavra e fazer a sua apresentação final aí para a gente. Bom, como eu disse no começo, muito obrigada, fiquei muito feliz, muito honrada de fazer parte. Aliás, fazer parte do INSEP, eu já fui bem atrevidinha, né, no começo, e fico muito feliz em ter esse reconhecimento e poder contribuir, claro, para esse aculturamento nosso. E para isso, eu resolvi presentear vocês como despedida, eu acrescentei uma peça, que é uma camiseta preta, e nela está escrito em braille, respeito e inclusão. E em cima está escrito em tinta. Então, é essa mensagem que eu deixo em braille para vocês. Muito obrigado, hein, Thaís? Obrigado, Thaís. Obrigado a cada um de vocês que estiveram aqui com a gente nessa jornada e que a gente siga aí, né, espalhando essa semente da acessibilidade, inclusão, diversidade e comemorando, celebrando esses 200 anos do Braille e que ele se faça, né, presente aí na vida de todas as pessoas cegas, principalmente aquelas que estão no seu início, né, da jornada de alfabetização. O Braille é muito importante para as crianças que estão iniciando o seu aprendizado, para que eles tenham o contato adequado com a grafia, com a ortografia das palavras, para que esse mundo se abra para eles e eles tenham aí uma vida de aprendizado muito sustentável e feliz, né? Obrigado, Andressa, pela mediação, Maurício também, Thaís pela presença e esperamos vocês aí nos próximos episódios. Fico muito agradecido pela participação e pelo prestígio. Pessoal, também quero super agradecer o meu amigo muito especial, Mal. Sem você as coisas realmente não acontecem, não tem o brilho que precisa. Você, meu parceiro de vida. Agradecer ao Flávio pela oportunidade de a gente fazer parte desse projeto. Eu acredito que é importante a gente estar nesse início do nosso INSEPcast, trazer os agradecimentos, a gente poder trazer temáticas e ter a liberdade de trabalhar e de agir e de tentar desenvolver as outras gerações, enfim, a nossa e as outras. Mais uma vez também, Tatá, Thaís, sua linda, minha Bififi, muito obrigada. Eu acredito que a gente podendo ter uma oportunidade de fazer um trabalho bonito, bacana, transparente, a gente consegue trazer qualidade para as pessoas. Então, nos sigam nas nossas redes sociais, que a gente possa alavancar em 2025 cada vez mais de nada de nós sem nós. Então, que a gente consiga trazer para todas as pessoas o que é a cultura da pessoa com deficiência, a vida, mas principalmente, o que a gente quer sempre deixar em foco, a equidade. Então, muito obrigado e até a próxima.